tu vai escolher qual time? Ah, cara, não sei não. Sabe, vamos estudar, né? Melhor estudar. Vamos estudar estatística? Bora. Os fundamentos matemáticos foram postos no século XVII, com o desenvolvimento da teoria das probabilidades de Pascal e Fermat, que surgiu com o estudo dos jogos de azar. O método dos mínimos quadrados foi descrito pela primeira vez por Carl Friedrich, cerca de 1794. O uso de computadores modernos tem permitido a computação de dados estatísticos em larga escala e também tornaram possível novos métodos antes impraticáveis. As primeiras aplicações do pensamento estatístico estavam voltadas para as necessidades do Estado, na formulação de políticas públicas, fornecendo dados demográficos e econômicos. A abrangência da estatística aumentou no começo do século XIX, para incluir acumulações e análise de dados de maneira geral. Hoje, a estatística ela é largamente aplicada nas ciências naturais e sociais, inclusive na administração pública e privada. A estatística é a área da matemática que coleta, analisa e interpreta todos os dados numéricos para o estudo de fenômenos naturais, econômicos e sociais. O estatístico planeja e coordena organizando e analisando e interpretando os resultados. Toda pesquisa de parte de observação de um grupo de elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. Esse grupo é chamado de população. Ao observar a população com a estatística, tomamos como base o estudo de certas características dos elementos dessa população, idade, altura. Essas características são chamadas de variáveis. Existem dois tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. Na qualitativa, seus valores não são expressos por números. Exemplo, sexo, cor, esporte. Já na quantitativa, seus valores são expressos por números. E existem dois tipos de variáveis quantitativas. A discreta, quando numa contagem, seus números são inteiros. E a contínua, quando expressa por contagem, seus números não são inteiros. Exemplo, idade, que são números quebrados. Técnicas de amostragem. Numa pesquisa, nem sempre é possível estudar todos os elementos de uma população. Neste caso, podemos estudar uma parte dessa população. Essa parte chamamos de amostra. Entre as principais técnicas de amostragem, temos a casual e a proporcional estratificada. Casual, quando a amostra é formada por qualquer elemento da população. Nesse caso, podemos numerar essa população de 1 a n, e em seguida sortear determinado número de elementos, os quais irão compor a amostra. Proporcional estratificada, quando a amostra é formada de parte conveniente da população, chamada de estratos. Nesse caso, obtemos elementos da amostra proporcional ao número de elementos correspondentes. Frequência, para quem não sabe, é a quantidade de vezes que cada valor é observado na amostra. Para facilitar essa visualização, nós utilizamos um método chamado de distribuição de frequência, ou então a tabela, colocando os valores nessa tabela. Se dividirmos o valor da frequência pelo número de elementos, obteremos a frequência relativa. Essa frequência relativa geralmente é utilizada em forma de porcentagem, para melhor visualização. A média aritmética é o quociente da soma de dois ou mais valores pela quantidade de valores observados. A mediana de um grupo de valores ordenados crescente ou decrescente é o termo no qual divide o grupo em duas partes com a mesma quantidade de termos cada. A moda é o termo ou os termos que se destacam por apresentar maior frequência no grupo pesquisado.
Vamos mostrar um exemplo de média, moda e mediana. Aqui temos um boletim de um aluno e obtemos as seguintes notas: português, nota 9, matemática, nota 6, química, nota 8, física, nota 5 e história, nota 6. Para encontrarmos a média desse boletim, pegaremos o número de elementos e dividiremos pelo mesmo número de elementos. Pegamos o 9, mais 6, mais 8, mais 5, mais 6 e diminuiremos pelo número de matérias, 5. Encontraremos 6,9. A moda é o número que aparece com mais frequência. Encontraremos a nota 6. E a mediana é o número que na ordem decrescente ou crescente encontraremos o termo central. Caraca, galera, ganhei na Mega Sena. Tá bom, legal. Tem como me falar os números que foram sorteados? Tem sim. Foi 1, 12, 13, 17, 22 e 30. Nossa, cara, que legal. Será que dá pra tirarmos a média aritmética e a mediana desses números? Mas é claro que dá, né? Claro, veja o exemplo. Bom, para calcular a média aritmética dos números sorteados da Mega Sena, basta somar todos eles e dividir por 6, pois são 6 elementos. Somando 1 mais 12 mais 13 mais 17 mais 22 mais 30, dividindo por 6, dá 15,8333. Então essa é a média aritmética dos números. Para achar a mediana, é importante colocar os números em ordem, pois se não estiver em ordem, pode dar um número errado. Colocando em ordem, você vê que o 13 e o 17 são os termos do meio, porque dividem o conjunto de números em duas partes iguais. Mas a mediana não pode ser dois números, então precisamos tirar a média aritmética desses dois. Somando eles e dividindo por 2, dá 15. A diferença entre cada valor é a média do grupo chamado de desvio. A média aritmética dos quadrados do desvio é uma média imaginária, chamada de variância. A raiz quadrada da variância representa uma medida real chamada de desvio padrão. É nós que voa pro chão.